Oi galera, voltamos aí com a nossa revisão sobre o assunto que estamos estudando, tá bom? Sobre as orações subordinadas adjetivas. E nós já vimos várias coisas e nós paramos nas desenvolvidas versus reduzidas, não é? O que é uma oração subordinada adjetiva? Como eu falei, elas têm valor de adjetivo, não é? A oração tem função de adjetivo, tem função de adjunta nominal, vai dar uma característica à oração principal, tá? E as desenvolvidas, todas elas, né, que nós estudamos desenvolvidas, que eu falei que começava a partir do que, tá certo? Ou dos outros conectivos, o qual, os quais, a qual, enfim. Nós chamamos esses conectivos, quando possuem ali nas frases, nós chamamos de orações desenvolvidas, tá bom? E quando não tem, nós chamamos de reduzidas. Até porque, ó, reduz é porque diminui. Então, se diminui é porque foi cortado alguma coisa, que no caso foram os conectivos. Olhem só, as mesmas frases e aqui também, né? Elas possuem o mesmo sentido, porém todas retiradas o quê? Ele foi o primeiro orador que encantou a plateia, ó. Que encantou. E aqui ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. Tirou o quê? E vocês viram que o verbo também é modificado, tá? Que nós estudaremos isso também, revisaremos nas orações reduzidas. O verbo é modificado. Pronto. Aqui, mais uma vez, assisti as atuações dos velhinhos que cantam, ó, que cantam. E aqui assisti as atuações dos velhinhos, aí pronto, tirou o que, ó, dos velhinhos o que? Cantando. Então, a frase, ela fica no mesmo sentido, porém tem que retirar o conectivo que, tá bom? Ou os outros que nós estudamos também. Pronto, mas o que mais aparece, o que nós mais utilizamos nas frases, bom? Porém, relembrando que tem outros aí. Mais uma frase, ó. Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Arrumou o quarto bagunçado pela criança. Não mudou o sentido, só retirou o que e o verbo é modificado. Pronto. Ok? Ok, pro. Às vezes aparecem umas palavras pequenas, como nós vimos aqui, ó. Mas poucas palavrinhas mesmo. E não muda o sentido nunca. Então, eu já sei distinguir a desenvolvida de reduzida. Desenvolvida não tem o que, as reduzidas não têm o que e possuem os verbos modificados. Esses verbos modificados, como eu falei, tudo tem uma classificação, então as reduzidas, elas também são classificadas de duas formas, em reduzida de gerúndio e em reduzida de particípio, tá bom? Pronto. Aqui nessa questão, nós vamos trabalhar os verbos. Vai continuar sendo uma oração subordinada adjetiva, porque vai continuar caracterizando, porém, a partir da oração, não vai ter o que, tá certo? Pronto, por isso que chama reduzida, porque não tem o que, ok? Sim, e chama de gerúndio por quê, porque o verbo, ele dá uma intenção que as coisas ainda estão acontecendo, ó. O significado dele é esse. E o verbo termina em NDO. Geralmente é ando, endo, indo. Eu falo assim, que os alunos aprendem mais os verbos assim, na hora de lembrar. Quando falam NDO, geralmente não aprendem. Mas a regra padrão é essa, tá bom? NDO. Só que aí eu falo ando, endo, indo. Por exemplo, correndo, termina em endo. Comendo, termina em endo. Cantando, termina em ando. Sorrindo, termina em indo. Então, entenderam? Ando, endo, indo. O verbo é modificado e tira o quê? Então, ficou reduzida, mas reduzida de gerúndio. O verbo tem que ficar modificado em uma dessas três formas, tá bom? Dependendo do verbo. Aí, porque tem verbos que terminam em indo, não dá para terminar em ando. Tem verbos que terminam em ando, não terminam em endo. Então, cada verbo é terminado de uma forma. Então, vai depender do verbo. Terminando em NDO, ou ando, endo, indo, né? Que é a mesma coisa. Então, vai dar certo. Aí vai ser reduzida porque tirou o quê? Só que de gerúndio. Não tem complicação, é só seguir o passo a passo.
a mesma coisa, reduzida de particípio. É reduzida por quê? Porque tirou o quê? E de particípio por quê? O particípio é o contrário de gerúndio. Gerúndio dá uma intenção que as coisas estão acontecendo, particípio dá uma intenção que as coisas já aconteceram. E termina em ado ou ido, tá bom? Ou pode ser também ada, tá bom? Ou ida, dependendo do verbo também. Às vezes que, por exemplo, apresentada, ada, terminou em ada. O apresentado terminou em ada. Então, tanto faz, ado ou ada, ido ou ida. Pronto. Recebido, ido, recebida, ida. Pronto, pessoal. Até aí tudo bem. Então, reduzida porque tirou o quê? Reduzida de quê? Aí você que vai dizer se é de gerúndio ou de particípio. Gerúndio dá a intenção de presente, que as coisas estão acontecendo, e termina em NDO. Particípio dá a intenção que as coisas já foram concluídas e terminam em ado ou ido. Pronto, então, vou tirar o que e vou ver como é que vai ficar. Olha só, li 4 livros, pronto. Olha só a oração aqui, li 4 livros. Aí vem, censurados pelo governo brasileiro. Pronto, censurados terminou em ado, tá vendo? Tanto faz também no plural. No plural, no feminino, no masculino, tanto faz aqui. Pronto, o verbo aqui, pronto, censurar, teve aqui a terminação em ados. Pronto, então, tirei o quê? Retirei o quê? Então, é reduzida. E reduzida de quê? De gerúndio de particípio. De particípio porque terminou em ado. E esse daqui, reduzida, o artista, fumando nervosamente, ficou calado. É reduzida? É porque não tem o quê. E começou de onde a oração? Começou daqui, fumando nervosamente. Porque, fumando, terminou em ando, NDO. Então, é reduzida de quê? De gerúndio. Então, já sabe. Se tem o quê, os outros conectivos da tabela que tem no slide aqui, tá bom? Vocês já sabem, são desenvolvidas. Aí só vai o quê? Vai sobrar se vai ser explicativa ou restritiva, que explicativa usa a vírgula, restritiva não. Cada uma possui um significado. Agora, se não tiver o quê, aí vai ser o quê? Vai ser a reduzida, bom? Reduzida de gerúndio ou de particípio. Lembrando que elas podem ser, sim, explicativas ou restritivas, dependendo do que seja, dependendo a quem esteja se referindo, tá bom? Pronto. Continuando. O que nós veremos agora? Temos aqui frases selecionadas, onde vocês vão analisar comigo se é desenvolvida ou se é reduzida, tá bom? Você já sabe, reduzida se não tiver o quê, tá bom? E aí, se for reduzida, aí você vai ver, reduzida de quê? De gerúndio ou de particípio? Aí vai lembrar da regrinha do verbo, tá bom? Pronto, vamos lá. Gosto de crianças correndo pela sala. Tem o conectivo que ou os outros conectivos da tabela? Não. Então, é uma oração subordinada adjetiva, o quê? Reduzida, não tem o quê. Então, é fácil, meus amores, de encontrar. Reduzida de desenvolvida. Reduzida não tem o quê. O que nós estudamos até hoje foi o quê? A oração subordinada adjetiva, que ela tem a característica. Pronto, nós continuamos até hoje estudando. Não importa se é desenvolvida ou reduzida, continua caracterizando lá na oração, tá bom? Na oração subordinada, que tem que ter essa ideia de caracterização. Não adianta ter na outra e não ter nela. Pronto. Nós estudamos depois o quê? Aqui ela se divide em explicativas e restritivas. Não saímos do contexto também, porque a explicativa, ela explica, ela usa a vírgula. A restritiva, ela não usa a vírgula e ela especifica, está relacionado àquela coisa, não às outras em geral, não. Está especificando somente aquela coisa. Pronto. E nós vimos a diferença em desenvolvidas e as reduzidas. Todas essas que nós vimos são desenvolvidas, não tem
Não tem o porquê ficar aí, mas eu não sei, é muita coisa. Não, a Pro está aqui falando detalhadamente o que nós estudamos e um assunto se encaixa no outro. Bom, ó, todas foram desenvolvidas porque nem o que, pronto. Viu que a oração não tem o que, mas continua adjetivando, continua sendo uma oração subordinada adjetiva, porém não tem o que, é simples. Ela só não é desenvolvida, vai ser o que? Vai ser reduzida. Aí quando for reduzida, só você classificar em particípio ou gerúndio. Particípio termina em ando, endo, indo, os verbos no caso, não é? Gerúndio termina em ando, endo, indo. E particípio termina em ado ou ido, tá certo? Pronto. Então, vamos ver. Aqui o verbo é reduzida, não teve o que, tirei o que. Se fosse para ficar desenvolvida, ficaria como? Gosto de crianças que correm pela sala. Olha só, eu coloquei o que e ainda modifico o verbo. Por quê? Porque nas desenvolvidas, pessoal, os verbos, né, aqui, ó, vocês viram que nós fizemos a diferença. Não colocamos o gerúndio nem o particípio, nós colocamos ele normal. Aí na transformação, quando nós retiramos, aí nós já modificamos o verbo também, colocamos no gerúndio e no particípio. Neste caso aqui, ó, terminou em endo, é de gerúndio. Encontrei João saindo de férias. Pronto. É o que? Reduzida também porque não tem o que. Aí pronto. Se fosse desenvolvida, ficaria como? Encontrei João que saía de férias. Ó o verbo modificado. Que? Saía. E aqui ficou saindo. Por quê? Porque é reduzida. Reduzida de quê, Pro? Ó o verbo saindo. Terminou em NDO, ou indo, no caso, né? Então, é gerúndio. Endo, indo, gerúndio. Abracei Joana, despedindo-se. Pronto. Olhem só, cadê o verbo? Está aqui. Sempre vou olhar para o verbo e vou olhar se tem o conectivo ou não. Não tem o conectivo, por isso que é reduzida. Não tem o que. Quando eu falar conectivo, vocês vão saber que é o que. Não tem o conectivo, não tem o que. Olha, o verbo foi modificado? Foi, ó. Terminou em NDO, pro. Então, é gerúndio, ó. Terminou em indo. Ou NDO. Ando, endo, indo. Ou NDO, que é a mesma coisa. Pronto, reduzida de gerúndio. Dá uma intenção de presente ainda. Parei um instante e vi o professor aconselhando o garoto. Pronto. Aqui, ó, cadê o verbo? Aqui, qual é a oração subordinada? Adjetiva aqui, ó. Aconselhando o garoto é a oração. E como é que eu descobri, Pro? Porque a partir daqui, ó, que veio aqui a caracterização, retirei o que. Se fosse na desenvolvida, ficaria como? Que aconselhava o garoto. Mas aí, ó, não coloquei, porque é reduzida. Tirei o que e o verbo terminou em ando. E lembrando, ó, ando, endo, indo, indo, ando, endo, indo, gerúndio. Pronto, dá uma ideia de que as coisas estão acontecendo. Agora, próxima. Um médico enviou a receita solicitada pelo paciente. Se a Pro tivesse essa frase lá e a Pro perguntasse para vocês, por que que essa oração é reduzida ou desenvolvida? Vocês falariam que o quê? Que ela é reduzida, Pro. Justifique sua resposta. E aí, qual seria? Por que ela é reduzida? Aí você iria ver. O que é que mais eu estou martelando aqui? Qual é a diferença da desenvolvida para a reduzida? Por que que ela é reduzida e não desenvolvida? Ela é reduzida porque não tem o quê? Pronto. E aqui, ó, e o verbo, aí vou procurar. Um médico enviou a receita solicitada pelo paciente. Um médico, se ficasse com uma oração subordinada desenvolvida, iria ficar como? O médico enviou a receita que solicitou pelo paciente. Então, ó, vai fazendo para vocês saberem também de onde começou a oração subordinada, a reduzida, a adjetiva reduzida, tá bom? Porque às vezes as outras, vocês sabem, as desenvolvidas, porque tem o que? Aí já sabe de onde pegar. Mas as reduzidas é o que? Aí você lê como a prova, vai encaixar o que aqui, ó. Pro, então aqui, retirei o que daqui
Por isso que é reduzida, porque eu retirei, reduzi, diminuí a frase. E solicitada, terminou em ada. Lembra? Verbos terminados em ado ou ido. É do particípio, que tanto faz. Pode ser no plural, no singular, no feminino ou no masculino. Aqui neste caso, solicitada. Poderia ser solicitado, solicitada. Neste caso aqui, ó, foi escrita solicitada para concordar, não é? Pronto. Procurávamos os livros encontrados na estante. Não tem o quê? Não, por isso que é reduzida. Reduzida de quê? De gerúndio ou de particípio. Aí eu vou procurar meu verbo. Se terminar em ado ou ido, se terminar em ando, endo ou indo. Bom, aí eu vou lá na minha oração subordinada, ó. Procurávamos os livros encontrados na estante. Encontrados, ado, terminou em ado, ó. Então, se a pró pedir para vocês classificarem, classificariam como? Já sabe que todas são orações, aí iria colocar oração subordinada, adjetiva, o quê? Reduzida. Reduzida de quê? Terminou em ado. Reduzida de particípio. Pronto, classificaria dessa forma, tá bom? Quando for desenvolvida, aí você vai classificar a oração subordinada, adjetiva, aí explicativa ou restritiva. Já essas aqui, ó, eu não peço para classificar em restritiva ou explicativa, não é? Porém, elas continuam sendo, tá bom, pessoal? Só que aqui o foco é o quê? Nas reduzidas, quer saber o que é a reduzida, se é reduzida de quê? Pronto. Reduzida de particípio, pronto. E por último, ela se recuperou dos resultados falidos na prova. É reduzida, não tem o quê, ó. Ela se recuperou dos resultados falidos na prova. Olha, falidos na prova. Ela se recuperou dos resultados que, poderia ficar como? Que faliram na prova, por exemplo. Pronto. Retirei o que? Falidos terminou em idos. Pronto, então é reduzida de particípio, tá bom? Pronto, é só decorar essa regrinha, tá bom? Do ado, do ido, do particípio, e ando, endo, indo, na do gerúndio. Gerúndio, presente, particípio, passado, decora a regrinha, tá bom? E reduzida porque tira o quê? Então, pronto. Reduziu, modificou o verbo, não tem erro. Então, é isso, meus amores. Nós vamos praticar fazendo as atividades. Estarei online na plataforma e no WhatsApp. Qualquer dúvida, me perguntem. Espero que vocês tenham gostado aí, aprendido o assunto. Ele é um pouco extenso, tá bom? Mas a Pro fez questão de detalhar tudo, devagarinho, com cuidado, tá bom? Então, eu espero que tenham aprendido. É isso aí. Qualquer dúvida, me procurem. Beijos, tchau, tchau.